Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos mais uma vez bem-vindos ao canal do professor Carlos Manuel. Hoje nós vamos passar uma videoaula, né? Deixar uma videoaula à disposição para vocês sobre tratando de um tema muito importante para a agricultura. A gente fala principalmente de culturas anuais, especificamente cultura de milho, soja e algodão, que trata das cultivares transgênicas e o uso das áreas de refúgio em áreas com cultivares transgênicos, ou cultivares com organismos geneticamente modificados. A gente vai dar uma pincelada aqui sobre o conceito desses organismos geneticamente modificados e falar da importância dessas áreas de refúgio. O que são essas áreas de refúgio? Qual a importância disso? Nós temos um evento transgênico que, na minha opinião, é irreversível. A gente vai sempre estar utilizando, né, as áreas de produção sempre vai estar utilizando cultivares transgênicas, seja resistentes a lagartas, ou seja resistentes a defensivos, a herbicidas especificamente. Então, precisamos ter alguma forma de manejo para que o uso continuado deste evento, desta tecnologia, não se perca no tempo. A gente sabe, né? Quem está na área, sabemos que quando se utiliza um inseticida, um defensivo, por muito tempo, a mesma molécula, o mesmo princípio ativo, por mais tempo, por muito tempo, por muitas safras, há o que a gente chama de pressão de seleção. E isso acontece também quando a gente utiliza de uma forma continuada, a mesma cultivar, com o mesmo evento transgênico, o que a gente pode é selecionar indivíduos mais resistentes e a gente pode perder essa tecnologia em poucas safras. Então, é importante a gente falar dessa área de refúgio. Bom, o que seria essa área de refúgio, né? Nós vamos falar um pouquinho disso aqui. Então, arrumar aqui uma computador. Então, a importância desse refúgio, dessas áreas de refúgio em produção, né, em áreas de produção com cultivares OGM, cultivares transgênicas. Qual a importância desse refúgio? O que seria isso? Qual o conceito desse refúgio? A gente vai falar um pouquinho aqui disso, tá? Vamos lá. Então, o que significa essa sigla? OGM. O que significa? OGM significa organismos geneticamente modificados. Ou seja, são organismos que tiveram seu material genético modificado por uma técnica. Essa técnica é chamada de DNA recombinante. Basicamente, é a transferência de uma informação genética, um pedaço de DNA que expressa uma determinada informação que é presente no organismo A e a gente consegue transferir essa informação para o organismo B. E aí, este organismo B passa, então, a conter essa informação genética que veio de A e ela passa, né, esse organismo B passa a produzir aquilo ou expressar aquela genética daquela informação. Então, basicamente é isso. Então, nós temos resumidamente, a gente tem uma informação, imagina que esse aqui é o Bacillus thuringiensis, né? E dentro do seu DNA, nós temos uma informação nesse DNA que traz uma informação de produção de uma determinada proteína é, é, que mata a lagarta, ou que controla essa lagarta, que é a proteína CRY, ou CRY. Essa proteína, a gente consegue extrair essa informação genética de produção, né? O pedaço de DNA que contém informação para produzir essa proteína, a gente consegue extrair esse gene, e aí, por técnicas de biobalística ou de inserção no núcleo, né, na parte genética dessa planta, a gente consegue inserir nos tecidos vegetais e automaticamente essa planta engloba, incorpora esse pedaço de DNA que produz essa determinada proteína, e aí essa planta passa a expressar essa genética e passa a produzir essa proteína. A essa planta, ao produzir essa proteína, a praga-chave, a praga-alvo, ao tentar se alimentar desta planta, automaticamente ela vai ingerir essa proteína e vai morrer. Então, esse é um controle, é o que a gente trabalha, e um conceito de organismo geneticamente modificado. O organismo A, que é o bacillus, tem informação genética, essa
esse organismo A tem essa informação que é passada para o organismo B, que é a planta, e a planta passa a produzir essa informação genética de A. Basicamente é isso. E qual a aplicação hoje para a agricultura? Essa aplicação é fantástica. Ela pode vir. Nós já temos, por exemplo, produção de insulina, né? Em bactérias, por exemplo. A gente consegue trabalhar com insulina em bactérias, né? Expressar a genética da produção de insulina em bactérias. Mas hoje, de maneira geral, nós temos cultivares para que promova resistência para pragas e herbicidas. E nós temos alguns exemplos, a gente pode falar vários aqui, mas nós temos aqui alguns eventos, né? VT Pro 2, que é a composição de um evento chamado Hildegard VT Pro, com duas proteínas BT, proteção a lagartas, e um evento chamado Roundup Red milho, que é a tolerância ao herbicida glifosato. Nós temos o VT Pro 4, que agrega as expressões de mais proteínas, são novas tecnologias, né? Lagartas da parte aérea. Tem nesse VT Pro 4 o RNA de interferência para redução de danos causados por uma larva no sistema radicular, que é a larva da diabrótica especiosa, né, chamada de larva alfinete. Nós temos outras tecnologias, a Intrasect, que congrega alguns eventos, Hildegard, Herculex, Liberty Link, com o RR, o Roundup Red ou não, Leptra, que carrega os eventos AgriSure Vitra, Hildegard, Herculex e Liberty Link, controle das lagartas de maneira geral, e o Power Core, que congrega mais modos de ação, né, mais proteínas, CR1F, CR1A, CRY2A, que confere controle de alguns lepidópteros, né, algumas borboletas e mariposas, e também presença de duas proteínas que conferem resistência a herbicidas, glifosato e o glufosinato de amônio. Então, são vários exemplos e vários eventos transgênicos, né? Muitas empresas têm esses eventos, não cabe aqui falar do melhor, do pior, mas nós temos um portfólio de cultivares com essa aplicação muito grande para milho, soja e algodão. Então, nós temos essa tecnologia. Nós precisamos usar essa tecnologia. Mas o que que acontece quando eu uso continuadamente essas cultivares com essa tecnologia OGM? A gente tem que atentar muito para isso. Vamos imaginar aqui, é uma representação de um processo de evolução da resistência. Então, o que que acontece? Os insetos coloridos, eles são resistentes e os insetos sem cor são sensíveis num primeiro momento. A partir do momento que a gente começa a utilizar de forma continuada esses eventos transgênicos, o que que nós estamos fazendo? Nós estamos causando o que a gente chama de pressão de seleção. E aí eu estou eliminando os sensíveis e permitindo que haja uma sobrevivência desses resistentes. Num primeiro momento é baixo, mas num tempo isso vai se multiplicando. E depois de algumas gerações, o que nós temos é uma população de insetos muito resistentes e com uma população de insetos sensíveis pequena. E aí nós perdemos, ou nós temos uma dificuldade de controle deste inseto com este evento transgênico. E aí a gente vai precisar de modificar esse manejo, modificar as nossas cultivares, e a gente vai acabar perdendo essa tecnologia que foi colocada para os produtores de uma maneira muito positiva, né? E a gente acaba perdendo. Então, nós temos algumas formas de trabalhar esse manejo dessa resistência, que seria a adoção de uma área de refúgio. Por isso que é muito importante uma área de refúgio, né? É, vamos explicar isso melhor, né? O que que seria uma área de refúgio? Eu falei muito de OGM, mas a gente não falou e eu não falei da área de refúgio. Então vamos lá. O que que seria essa área de refúgio, né? Na área de refúgio nada mais é que uma parte da área, imagine que nós temos aí alguns hectares, né, de uma área de soja, de milho, de algodão, e a gente destina um pedaço dessa área, de 5 a 10% dessa área, para que a gente coloque, a gente faça a semeadura de uma cultivar, de um material genético que não contenha o transgênico, ou seja, um material genético que a gente conceitou de convencional, né? Uma cultivar convencional. Essa área de refúgio é uma parte separada da área transgênica, né? É separado, mas é próximo, que tem as variedades não transgênicas ou variedades convencionais. Para que que eu preciso fazer isso?
Essa área de refúgio, como o nome diz, refúgio, faz com que estas pragas, esses insetos sensíveis às proteínas transgênicas, elas possam se multiplicar para que, no momento de cruzamentos, haja uma população maior de indivíduos sensíveis, em comparação com indivíduos resistentes. Então, quando eu aumento a população dos indivíduos sensíveis, eu tenho uma possibilidade de gerações seguintes ter os filhos, né, geração F1, F2, de indivíduos sensíveis. E aí eu tenho uma, uma forma de controlar, de minimizar os danos desses insetos resistentes à tecnologia transgênica. Na verdade, eu estou protegendo essa tecnologia. Uma área de refúgio, eu estou mantendo uma população de indivíduos sensíveis que vai manter uma população futura, F1, F2, F3, sensível, fazendo com que essa cultivar fique mais tempo disponível para nós, né, para os agricultores, com boas produtividades e com um controle eficiente. Então, imagine o seguinte, imagine nós estamos numa área aí de soja bem bonita, e aí vamos imaginar o seguinte: essa área de soja, que nós temos aqui os insetos sensíveis à tecnologia OGM, só lembrando que o inseto sensível à tecnologia OGM, ele tem os genes dominantes na genética, né? Ou ele é homozigoto dominante ou ele é heterozigoto para a sensibilidade. E o inseto resistente à tecnologia OGM, ele é homozigoto recessivo. Isso aqui é importante a gente falar. Então, quando a gente não trabalha uma área com área de refúgio, ou seja, 100% dessa área de soja que é tecnologia transgênica, é cultivar transgênica, o que que vai acontecer? Nós temos os adultos, né? Essa borboletinha amarelinha aí que é sensível e a borboletinha vermelha que é resistente. O que que vai acontecer no tempo? Esta borboletinha sensível vai colocar os seus ovos, vai dar as lagartas, né? Vai eclodir os ovos, as lagartas vão comer essa soja transgênica e vai morrer. Este indivíduo adulto vai ovipositar, vai gerar lagartas resistentes, não vai morrer. O que que vai acontecer? Um aumento da população de adultos resistentes, porque a lagarta vai sofrer com seus processos de produção, né, de desenvolvimento, vai virar uma borboletinha ou uma mariposa adulta resistente, e elas vão sempre cruzando, sempre com o gene de resistência RR. Então, elas sempre serão resistentes. E aí eu começo a ter problemas de manejo no controle dessa praga, né? Dessa lagarta que vem dos lepidópteros. O que que a área de refúgio faz? Quando eu faço a semeadura de uma cultivar transgênica e do lado eu coloco uma cultivar não transgênica, de mesmo ciclo, de mesmo tamanho, uma cultivar bem similar, e muitas empresas têm a mesma cultivar transgênica e convencional, o que que eu estou fazendo? Eu estou fazendo com que eu deixe uma possibilidade para este inseto adulto sensível à tecnologia OGM se multiplicar, aumentando a sua população, para que no acasalamento haja uma população maior de insetos sensíveis e, ao efetuar o cruzamento com insetos resistentes, como a sensibilidade é homozigota dominante ou heterozigota, a gente sempre tem nas gerações seguintes uma maior população de insetos sensíveis a esta tecnologia. Essa é a grande importância de uma área de refúgio: manter a população de insetos sensíveis à tecnologia OGM. Quando eu mantenho isso, eu tenho um manejo, um controle mais eficiente. A população de sensível sempre vai ser maior que a população de resistente. Este é o foco. Então, eu sempre terei mais indivíduos sensíveis no campo do que indivíduos resistentes. E aí eu consigo ter esse manejo mais eficiente. Não vou conseguir erradicar os resistentes, mas eu consigo manter a minha área de produção controlada. Ou seja, eu tenho uma produtividade, um efeito positivo do transgênico.
essa é a grande vantagem da, da utilização das áreas de refúgio, tá? Então, é claro que nós precisamos, às vezes as áreas são muito grandes, né? Então, nós precisamos de ter algumas recomendações, algumas sugestões para essa configuração dessas áreas. Então, pode ser em bloco, do jeito que estava no slide anterior, né? Isso aqui em bloco, por exemplo. Mas podemos colocar isso como perímetro, como faixas. Quando a área é muito grande, a gente pode implantar isso em faixas ou em conjunto com uma outra cultura. Se for um pivô central, pode ser numa dos lados ou numa faixa central do pivô. Então, nós temos configurações diferentes para determinadas áreas, dependendo da disposição e da configuração da área do produtor. É importante fazer. Então, concluindo isso, as áreas de refúgio são importantes. Para quê? Para manter a população de insetos com a genética da sensibilidade aos eventos transgênicos. Quanto maior a população de sensíveis, eu tenho um controle mais eficiente. Como a genética da sensibilidade é dominante e a genética da resistência é recessiva, sempre haverá mais insetos sensíveis que resistentes quando eu adotar a área de refúgio. Isso garante o controle eficiente dos insetos praga no tempo, com o uso desses eventos transgênicos por mais tempo, né, por mais safras. Algumas considerações são importantes. Qual o percentual dessa área de refúgio? A sugestão é seguir a recomendação das empresas detentoras, né, desses eventos da semente. Mas, de maneira geral, a gente pode trabalhar entre 5% e 10% da área total de plantio. Nas áreas de refúgio, elas devem ser semeadas apenas com cultivares convencionais. Nós não podemos trabalhar com outra cultivar transgênica numa área de refúgio, senão a gente não está fazendo essa área de refúgio. Essa área de refúgio ela tem que ser sempre com cultivares convencionais, sem a tecnologia transgênica. E as áreas de refúgio, e aí é uma recomendação, não deve estar a mais de 800 metros de distância das áreas com cultivares OGM. Por que isso? Porque precisa desse sincronismo também, né? As cultivares transgênicas e as convencionais, elas precisam ser plantadas mais ou menos na mesma época e próximas. Para quê? Para que os insetos eles possam também entrar em contato um com o outro. O inseto sensível precisa entrar em contato com o inseto adulto resistente para fazer esse acasalamento e, consequentemente, fazer a postura de ovos e a população seguinte ser de maior porcentagem de sensíveis, né, do que de resistentes. Importante, fazer a semeadura da área de refúgio primeiro com sementes não transgênicas. A orientação é essa. Primeiro construa a área de refúgio, depois a área de plantio transgênico. Aí, uma pergunta muito né, um questionamento que eu escuto muito, professor, mas muitos produtores não adotam a área de refúgio porque vai perder, não vai poder controlar a praga que está ali, vai comer toda a área. Imagina vocês aí, uma área de 1.000 hectares e o produtor deixa 10% dessas áreas para áreas de refúgio, ou seja, são 100 hectares, né? O produtor se assusta com esse tamanho de área. Fala, mas eu vou deixar essa área aqui para a lagarta comer e eu vou ter prejuízo. A orientação, gente, é que nessas áreas de refúgio, a gente adote o manejo integrado de pragas. O que que é isso? É fazer o controle dessas pragas quando elas atingirem o nível de dano econômico. Essa é uma informação importante. E outra coisa, o controle tem que ser realizado com inseticidas que não sejam formulados, como exemplo aqui, à base de bacilos thuringiensis, que é um dos eventos transgênicos que nós temos. Então, se eu tenho um evento convencional e vou controlar essa lagarta, essa praga com bacilos, eu estou automaticamente causando uma pressão de seleção. Então, esse manejo desse inseto nas áreas convencionais, nas áreas de refúgio, não pode ser realizado com inseticidas formulados com a mesma base dos transgênicos. Em áreas irrigadas, a área de refúgio deve estar nas mesmas condições de área com a tecnologia OGM, não estão dentro do pivô. O pivô é de 100 hectares, há uma parte desse pivô que deve ser tratada ou semeada com sementes convencionais. Além das semeaduras de área de refúgio, importante, o produtor também precisa fazer uma rotação de cultivares. Então, esse ano, safra desse ano,
Utilizou-se uma cultivar transgênica, o outro ano faça uma rotação, utilize outro evento transgênico com outra expressão de proteína, para que nós não tenhamos aquela pressão de seleção no tempo, em safras diferentes. Então, é importante fazer essa rotação de cultivares. A sugestão é que se use cultivares que expressam que tenha mais de um evento transgênico e evitar a utilização da mesma cultivar da safra anterior. Então, é sempre fazer esse processo de rotação de cultivares, ok? Chega ao final de mais um vídeo. Espero que tenham todos compreendido da importância dessa área de refúgio. Estou à disposição sempre para esclarecimento de dúvidas. Podem mandar as suas perguntas e estou aqui à disposição sempre para responder todas elas, ok? Grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.